A nossa entrevista agora é com o padre Jorge Campos Ramos. Ele é reitor do seminário Nossa Senhora da Penha, na Arquidiocese de Vitória. Por coincidência, o senhor estava dizendo que a sua ordenação aconteceu no dia 25 de março de 2000. Foi 8 dias após a morte do padre Alfonso, né? O senhor já tinha ouvido falar do padre Alfonso nessa época ou ainda não? Eu tinha ouvido falar sobre ele, né, durante o processo formativo, ouvido muito falar sobre ele, o trabalho dele no Mato da Praia e Porto de Santana. Só que eu não tinha tido um encontro com ele, né? Eu tive um encontro com ele no seminário. Primeiro encontro que eu tive pessoal, né, com ele. Foi um encontro do clero que teve lá. O bispo convidou os padres, né, para irem no seminário fazer um encontro. Era uma manhã, né, de confraternização com almoço. E aí, o padre Alfonso, eu me lembro, né, que eu saí no pátio do seminário, eu acho que foi após o almoço, não me engano, estava lá e vi o padre Alfonso sozinho, refletindo ali, olhando, admirando, acho que a cidade. Contemplando, é um lugar muito bonito, né? E aí eu cheguei próximo do padre Alfonso, me aproximei dele. Aí ele se apresentou, eu também me apresentei, e ele falou assim, olha, eu faço um trabalho muito desafiador, né? Falando para um seminarista, né? E quase no final já da formação, eu evangelizo a cidade, ele falou, né? E é um grande desafio evangelizar, né, o povo da cidade. Eu faço um trabalho lá no Mato da Praia, e lá eu trabalho com pequenas comunidades, ele falou, evangelizando os edifícios, as pessoas que moram nos edifícios, né? E é realmente um desafio para a igreja chegar até essas pessoas, né? E aí ele falou do trabalho dele ali. Então foi o primeiro encontro com o padre Alfonso. Eu fiquei assim, admirado, que a gente na teologia estuda, né? Os desafios da evangelização na cidade, né? Então, para a gente é um grande desafio. E aí eu estava vendo ali na minha frente uma coisa muito concreta, né? Que era o padre Alfonso que evangelizava a cidade. Era um padre que evangelizava a cidade e a periferia também, né? Eu me interessei em escutar aquele momento. Aí foi aquele encontro. O único que eu tive com ele, um encontro pessoal, um bate-papo, foi aquele. Depois que o senhor foi ordenado, né, o senhor assumiu alguma paróquia? Como que foi? Isso. Aí, quando esse encontro com o padre Alfonso deve ter sido no ano de 98, 99. Eu não me lembro exatamente. Porque eu estava na etapa final da formação, né? E aí depois, no ano 2000, eu fui ordenado e nas vésperas da ordenação, né, ele faleceu, né? Eu lembro, eu fui na catedral no dia, estive na catedral, no velório dele, depois foi minha ordenação. Eu fui ordenado no ano 2000, em março. Quando foi no mês de julho, o bispo me designou para Porto de Santana, que era uma paróquia onde o padre Alfonso tinha trabalhado. Né? Exatamente. Minha primeira paróquia, então, foi Porto de Santana. Uma paróquia muito desafiante, né? Eram 56 comunidades na época. E o senhor assimilou bem esse trabalho de comunidade que ele havia implantado ali? Então, para mim era uma novidade, eu não conhecia, né, o trabalho dele. E quando eu fui para Porto de Santana, eu fiquei meio temeroso, né? Então, o padre Jair, que era o pároco que eu trabalhava com ele que me disse, olha, Dom Silvestre vai te enviar para Porto de Santana. Aí eu falei, mas Porto de Santana deu um susto, né? Porque Porto de Santana era a maior paróquia aqui da Grande Vitória na época, né? Muitas comunidades, muitos desafios, né? E eu fiquei assim um pouco espantado e com medo, né? Aí o padre Jair falou o seguinte para mim, aceita, vai ser muito bom para você. Um aprendizado, né? Vai ser muito bom para você. Pode ir tranquilo. Falei, tá bom, então eu vou. E aí, né, vim para Porto Santana no mês de julho, se não me engano, né? E a partir daí eu comecei então a conhecer as comunidades cristãs, né, do padre Alfonso, né, e todo o trabalho que ele tinha realizado lá na paróquia, com encontro de casais, né, experiência de oração, as pequenas comunidades, né? Antes eu ouvia falar, agora eu estava ali numa paróquia onde ele fez um trabalho, né? Claro, outros padres também passaram por lá. Muitos padres deixaram uma marca muito bonita lá na paróquia, né? O padre Gabriel, por exemplo, né? Marcou muito a paróquia de Porto de Santana também, né?
O Padre Gabriel foi um padre, ele era francês, né? E ele serviu aqui em Vitória e deixou uma marca muito bonita, a nossa arquidiocese também, lá em Porto Santana. Então eu pude conhecer o trabalho do Padre Gabriel, que ele foi morto, né? Foi um homicídio, né? Aqui na... Foi lá no bairro mesmo? Foi em Vila Velha. Vila Velha. Vila Velha, isso. E aí eu conheci o trabalho do Padre Gabriel, né? E o trabalho do Padre Alfonso, entendeu? Duas formas de servir a igreja, duas vocações completamente, digamos, diferentes, né? Um carisma diferente, um jeito de evangelho diferente, mas que tinha o mesmo propósito, né? Que é o reino de Deus, né? Então ali eu pude ter esse contato, né? Muito enriquecedor para a minha caminhada. Padre, eu soube que nesse processo todo aí, o senhor também passou por um período de doença, né? Como que foi isso? Então, aí quando eu era seminarista, né? Eu fiquei doente, eu tive síndrome de Guillain-Barré, né? Uma doença na época era muito rara, né? Hoje em dia é mais comum essa doença, né? Devido ao mosquito do Zika vírus, né? Na época era muito rara essa doença, né? Poucos casos, Como que é né? essa doença? É uma infecção generalizada na bainha de mielina, que essa bainha de mielina, ela encobre, né, os nervos, né? E aí essa infecção, ela tira a força da gente, né? Tira a força totalmente, a gente fica praticamente imobilizado, não consegue andar, não consegue se locomover direito, não consegue engolir, né? E na época a gente não sabia o que era, os médicos não descobriam, né? Passei por 11 médicos, né? E nenhum descobria. Você estava com que idade? Eu deveria ter, nessa época, 27, 28, por aí. Bem novo. É. Passei por vários médicos, não descobriam, né, o que eu tinha, fazia exame de sangue e estava tudo ok. Mas estava emagrecendo, com muita dor no corpo, estava febre. E nos exames não constava nada, né? E não conseguia engolir, entendeu? Porque por causa dessa infecção, né? A gente perde a força, né? E aí fui ficando cada vez pior, né? E emagrecendo muito, uma situação deplorável mesmo, né? Até que me levaram numa neurologista, a doutora Vera, daqui da Mata da Praia. Talvez até tenha entrevistado ela também. Entrevistei, está no livro, Aventuras do Missionário Inquieto, o testemunho da doutora Vera. Isso, aí a doutora Vera tinha uma pessoa que a conhecia, né? E me levou até o consultório dela na Praia do Canto, né? Aí cheguei no consultório dela, fiz os exames, né? E ela falou, isso aí é síndrome de Guillain-Barré. Na hora ela falou. Agora eu tenho que ter certeza, tirar o líquido da espinha, né? Porque fazer o exame, era São Paulo na época, para ter certeza. Eu tenho que ser internado imediatamente, porque pode dar uma parada respiratória, uma coisa assim, né? Eu fui internado, e aí foi o processo de recuperação depois lento. Aí nesse período, né, que os médicos não descobriam o que eu tinha, aí falaram, olha, tem o Padre Alfonso, que quando a gente está muito mal, a gente fica desesperado, né? Tem o Padre Alfonso que ele unge os doentes, né? Ele tem um trabalho muito bonito lá na Mata da Praia. Você quer ir lá receber, né, a unção dos enfermos? Eu quero, né? Aí me trouxeram aqui na Mata da Praia e eu recebi. Ele já estava aqui na casa de César e Rita? Foi na casa de uma família, eu não lembro qual casa mais. Não sei se era essa casa, do César, eu não me lembro. Aí eu fiquei, me deitaram lá para esperá-lo, né? Ele chegou, demorou um pouquinho, estava fazendo um monte de coisa. Ele chegou e me atendeu, me ungiu, né? Depois eu continuei no processo de recuperação, até recuperar totalmente e retornar para o seminário de novo. E esse processo de recuperação durou quanto tempo? Durou, eu adoeci no mês de setembro, eu melhorei lá para o mês de fevereiro, né, quando eu retornei para o seminário no mês de março, início de março. Você está dizendo que você não pode atribuir essa cura ao Padre Alfonso também, né? Porque foram tantas pessoas, né, que ajudaram, né? E, claro, o Padre Alfonso me ungiu, né? Eu vim com muita fé, ele me ungiu e ele tinha os dons, né, da cura, né? E recebi esse sacramento que é importantíssimo, né, para aquele que sofre, né? Então, ele foi muito importante para mim naquele momento, muito importante. Receber aquela unção, receber aquele atendimento dele.
Vamos falar sobre o hoje. Hoje o senhor é reitor de um seminário aqui em Vitória. Como que é essa experiência, esse trabalho? Então, eu sou reitor há 10 anos, né, no nosso Seminário Nacional da Penha. Hoje nós temos lá 31 seminaristas, né? Esse ano vamos ordenar 7 padres, se Deus quiser, mais 7 padres. É um trabalho muito desafiador. Trabalhar com jovem, né, é um grande desafio, né? Mas eu conto, claro, com a assistência de Deus, né, do Senhor, do Espírito Santo e da própria igreja, né? Porque a certeza que eu tenho é que eu não estou sozinho nesse trabalho, né? É um trabalho feito em equipe, né? Os bispos acompanham muito próximo. Também tem os outros padres também que fazem parte, né, do processo formativo, né? São muitas pessoas envolvidas, né? Leigos também envolvidos. Então, é um trabalho em equipe, né? O Dom Benedito, que é o bispo de Presidente Prudente, está nesse momento em Vitória. Ele veio para iniciar, assim, vamos dizer, os primeiros passos para o processo de beatificação do padre Alfonso, né? Como o senhor vê essa questão dessa possível beatificação? Eu vejo com muita esperança. Eu tenho essa confiança, né, de que um dia a igreja vai reconhecer o trabalho do padre Alfonso, né? E a santidade dele também, né? Porque o padre Alfonso é um grande dom para a igreja, né? Toda a obra dele, né, é imensa, né? É um pesquisador, né? Desde quando ele era pároco e também os movimentos que ele criou no Encontro de Casais com Cristo, o trabalho com a juventude, com o adolescente, né? E então é extraordinário o trabalho dele, né? E eu acho que a igreja reconhecendo, né, a santidade de Padre Alfonso é um grande bem, é um grande testemunho, né, para a igreja, né? Para muitas pessoas, né? Padre Jorge, da minha parte está ok. Se o senhor tiver alguma coisa mais que o senhor gostaria de acrescentar, pode ficar à vontade. Para mim é uma alegria muito grande, satisfação poder dar esse testemunho, né? Não poderia deixar de dar esse testemunho, porque conheci Padre Alfonso, ele me ungiu, né, com a unção dos enfermos, e também trabalhei numa paróquia onde ele foi pároco, e aprendi muito também da experiência dele ali, né? A simplicidade do Encontro de Casais com Cristo, a forma como ele trabalhava as pequenas comunidades, né? Valorizar as famílias, valorizar as pequenas coisas, né? O Padre Alfonso não era triunfalista, né? Ele gostava das estruturas, digamos assim, de pessoas, né? De fé. Ele não dava tanta importância à estrutura física, né? Exato. Então, por exemplo, quando ele criava uma comunidade, né, não importava se tinha uma estrutura física, o que importava era as pessoas reunidas em torno da palavra de Deus, né? Para oração e para celebrar a vida, né? Poderia ser debaixo de uma árvore, na garagem de uma casa, numa igreja, entendeu? E ele, né, tinha essa forma muito especial. Então eu aprendi muito isso também com ele, né? E até hoje, muito daquilo que eu faço, aprendi também com o Padre Alfonso, sem dúvida. Uma forma muito peculiar de evangelização, né? Muito peculiar, especial. Padre Jorge, olha, muito obrigado pela sua entrevista. Para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado. Por nada.